E por que surgiu? Bom, você falou do negócio do consultório, né? Que você não estava tendo aquele resultado. Esse foi o principal motivo, então, que te levou a fazer um MBA de business, assim, sair meio que da área técnica médica e ir para outro lado. Como que isso te ajudou no consultório depois ou na vida? Então, na verdade, foi olhando para o futuro e vendo o exemplo que eu tinha em casa do meu pai. Uhum. Meu pai é bem sucedido, é sócio de hospital no interior do Paraná, em Moarama, é um cardiologista, super conceituado, mas ele nunca se organizou como empresa, sabe? Uhum. Eles são um conglomerado de CPF que dividem um condomínio e é uma bagunça, sabe? Uhum. Tipo assim, é conta de padeiro no final do dia. Soma, divide. Só falta colocar no divide. papel ali, né? Anotar no saco de pão ali, né? Anotava no papel nessa época. E eu comecei a fazer assim a clínica. E eu falei assim, poxa, não tem condição, isso não é a realidade. E na época eu tinha um amigo, né, que tinha voltado do MBA da Holanda, e o cara voltou voando, arrumou um baita emprego e tal. E eu falei pra ele, cara, você tem que me ajudar, dá uma olhada aqui. Ele olhou e falou, meu, você é muito, muito mirim, o que você tá fazendo, não tem a menor condição de você ser bem sucedido. Primeira coisa, tem que separar as suas contas pessoais da clínica. Então assim, era do básico do básico. Ele falou, meu, na boa, vai estudar, faz um MBA, faz um curso de gestão, alguma coisa assim. Daí eu, comecei a pesquisar, daí eu vi os melhores cursos de MBA. Daí, em vez de eu escolher um mais básico, eu falei, não, vou escolher ainda um inglês pra me puxar um pouquinho nível mais. hard, né? Foi a melhor decisão, porque hoje, essa turma que a gente fez lá, são vários CEOs. Só pra você ter ideia, da turma americana, tem um dos alunos, que é até um amigo pessoal meu, ele é senador da República. Caramba. Ele é republicano, herói de guerra, né, fez administração, e o cara é super legal, tal, e aí virou senador, cara. Caramba. Então, tipo assim, a gente você vê, eu não esperava, né? Não era isso que eu esperava no MBA. Eu queria melhorar meu inglês, aprender sobre business, só que eu aprendi a respeitar a administração, porque a administração é uma ciência como qualquer outra. Não é a gente achar que a gente é médico, que a gente passou no vestibular, que nós somos mais inteligentes que a média, que nós vamos aqui num básico de Excel resolver o problema. Não vai, cara. Você tem que saber ver os KPIs, entendeu? Traçar metas, analisar balanço, fazer projeção de custo, fluxo de caixa. Aí sim você tem uma equipe que vai ser bem sucedida. E aí durante o MBA, eu estava no avião, eu fiz o book de comercialização do nosso congresso, né? Eu tenho uma empresa de marketing que me ajudou, mas aí eu escrevi os detalhes, eu estruturei todo o nosso curso. A gente tem um curso avançado de cirurgia endovascular. Estruturei todo o nosso curso, patrocínio, tal. Fiz durante isso daí. E isso daí trouxe para nós um resultado muito grande secundário. Financeiramente, foi bom, né? Não é assim, foi ruim. Mas o maior resultado foi um ganho de reconhecimento, sabe? Então isso daí foi uma coisa muito importante. Foi, você vê, durante o MBA eu fui testando. Eu lembro que eu tinha aula de marketing lá, de pricing. Aí não, então o congresso vai custar tanto por causa disso. Que legal. Entendeu? Então foi assim, foi um aprendizado muito grande para mim. Mas assim, nunca larguei a parte técnica. Sim, isso acho que é Esse fundamental, foco, né? assim, né? Então, tipo assim, 90% do tempo é questão técnica, né? Então, eu estudo pra caramba, vou atrás das melhores tecnologias, tudo que aparece no mercado. Eu tive que ir pra Alemanha, vou lá aprender, porque eu quero estar no topo da onda ali, entendendo e operando bem. E a gente que é cirurgião, nós dependemos muito de um número de horas de procedimento, não é só intelectual, entendeu? Cada ano você está melhor que o ano anterior. Legal. E você precisa estar inserido e estar trabalhando e estar operando e fazendo as coisas. São horas de voo, né? Não tem como, as 10 mil horas lá, né? 10 mil horas, né? isso, Pra exato. você ser outlier, né? Isso. Então, mais ou menos isso. Cara, mas olha, é muito interessante essa outra questão que você falou, que você nunca largou a parte técnica da medicina. E eu costumo falar, inclusive nas redes sociais, há mais tempo, antes do Além da Medicina ainda, quando eu sempre estava buscando alguma coisa, estava fazendo coisas diferentes na minha vida, e eu lembro que eu sempre falava o seguinte, eu falava assim, ser um excelente médico, ser um nefrologista atualizado, ser um intensivista atualizado, isso é minha obrigação, isso não é mérito. Então eu sempre falava isso, que você é um cara que estuda... Não, isso aqui é minha obrigação. Esse vem em primeiro lugar. O que eu faço além disso, o que eu busco de conhecimento além disso, são coisas que vão agregar para a minha vida, para a minha carreira, para a minha família, para os meus alunos.
mas é o secundário. Você nunca pode esquecer realmente do básico. Então, se você vai trabalhar como médico, apesar de você, de repente, empreender em outras áreas, obviamente você vai adquirir mais conhecimento, mas você não vai deixar de manter aquele seu conhecimento, de atualizar o seu conhecimento técnico. Isso eu acho fantástico. E aí, hoje em dia, o pessoal tem falado muito assim que, não vale a pena perder tempo, porque é muito tempo. Pô, você falou que até os 34 anos você estava totalmente imerso nessa questão técnica e estudando ainda, né, a medicina em si. Como é que foi essa formação e como é que foram os passos das especializações, subespecializações? Conta um pouquinho para o pessoal aí, curioso, que, bom, como, assim, é endovascular, mas como é que você chegou lá, né? Como é que você chegou a ser um cirurgião endovascular? Eu tive uma vantagem, né, de ter meu pai como mentor para me auxiliar e me mostrar os passos errados que ele deu na vida e tal. Então isso daí me ajudou um pouquinho. Então ele sempre me falou, olha, não se preocupa com dinheiro, né? E foi uma das coisas que eu aprendi no MBA depois, a diferença entre preço e valor, né? Então, mas ele sempre falava, não se preocupa com dinheiro, com ganhar dinheiro. Faz o que você tem que fazer. O ideal é que você termine a residência sem dinheiro, para que você não tenha gasto tanto tempo em plantão, para que você tenha gasto a sua residência estudando e se preparando para cair no mercado, quando você terminar a residência. Meu pai, ele é de uma geração que para ele a residência era o ponto final, acabou, né? Como eu estava aqui em São Paulo, eu saí de Curitiba da Federal e consegui passar na USP. Daí fiz cirurgia geral na USP, né? Passei em terceiro lugar na USP, estudei pra caramba. Daí na cirurgia vascular passei em primeiro lugar. Foram 2 anos de geral, então, né? Porque vascular. às vezes o pessoal que está acompanhando ainda não tem a noção do timeline ali. Isso, 2 de geral, 2 de vascular. Mas assim, nunca olhei lá na frente 20 anos, né? Eu olhava o próximo passo. Sim. Então comecei o R3, o R1, eu já estava de olho no R3, então já ia para vascular, já começava a frequentar, tentava fazer algum trabalho científico lá com eles, né, conseguir algumas publicações e tal, e fiquei naquele vínculo, né, já pensando, eu tinha uma dúvida entre cardíaca ou vascular, ainda bem que eu escolhi vascular, até porque meu pai deu a dica, falou, olha, a cirurgia aberta vai ser cada vez menos, então foca na vascular que você vai ter a endo e tal. Então eu sempre tive essa tranquilidade de ter uma ajuda em casa se eu precisasse. Entendi. Sabe, eu não precisava ter uma reserva de emergência nessa fase. Você tinha um porto seguro ali. Pois é, porque eu sei que eu podia pegar o telefone e ligar para ele, então isso me ajudou. Tem gente que não tem. Então isso tem que estar no cálculo ali quando você vai definir sua carreira. Se você tem filho em casa, é casado, pô, é um pouquinho mais difícil, né? Para você vai ter que dormir menos do que eu podia dormir, né? Então assim, mas eu sempre fui muito lúcido em saber que eu ia me formar. Quando eu terminei a residência, eu tive uma derrota, porque eu tinha muita certeza, me convenceram que eu seria escolhido para ser o preceptor na USP. E quando eu não fui escolhido, foi a primeira grande porrada que eu tomei, porque como eles falavam que seria eu acabei deixando meu sonho de ir para os Estados Unidos, porque eu tinha feito as provas do board, e eu queria fazer direto um fellow para os Estados Unidos. Eu abandonei esse projeto por conta de ficar um ano a mais, e aí eu perdi a preceptoria, que era eram só 5, né, só ficava 1. Mas é muito importante tomar essas porradas. Com certeza. Porque daí você afunda e se reconstrói muito melhor, né? É o antifrágil, né, do Nassim Taleb, né? Então eu fiquei muito melhor. Daí o que eu fiz? Eu absorvi o golpe, né? Não fiquei na preceptoria. O Ricardo A1, que era o chefe da USP na época, que era chefe do Einstein, ele me ligou para mim e pro meu parceiro, o Sérgio, que também era do mesmo ano que eu, que é um excelente vascular, ligou para mim e falou, olha, vocês dois são meus preferidos, eu gosto muito de vocês, e já que eles não te aceitaram aí para ficar na USP, na preceptoria, nós vamos criar um fellow aqui no Einstein para vocês. E foi o primeiro fellow de endovascular do país, praticamente. Olha que legal. Então o Ricardo criou, a gente foi pro Einstein com ele, ficou 1 ano lá. Nesse 1 ano, eu montei meu projeto de doutorado, aproveitei, continuei na USP, né, fazendo, você não é expulso, né, só escolher um para ficar como preceptor, que só tinha uma vaga. E aí é uma decisão política, né, não é tão técnica, então não tem o que você fazer, né, você faz sua parte, sempre que é uma questão técnica, você tem que fazer o seu melhor. E aí eu fiquei daí, comecei meu doutorado foi muito legal, foi experimental em Porquinho, foi uma parceria do Einstein com a USP, eu apresentei essa tese de doutorado nos Estados Unidos, ganhei um prêmio no Congresso Internacional em 3º lugar, foram 2 publicações nas revistas de maior impacto da cirurgia vascular, então sim, foi bem legal. Daí no final desse ciclo de 1 ano do fellow no Einstein, eu fui para os Estados Unidos, para Arizona Heart. Eu ia ficar 1 ano inteiro lá,
Só que desse um ano que eu fiquei no Fellow do Einstein, explodiu um monte de oportunidade de trabalho aqui em São Paulo. Eu já virei chefe de equipe, montei uma equipe por grupo do São Camilo, comecei a montar a hemodinâmica. Daí eu resolvi encurtar esse meu fellow, fiz um fellow só de 3 meses no Arizona Heart, que na época era muito legal. E aí foi outra grande subida no meu cérebro, assim, de expectativa, de futuro, do que ia acontecer. Eu voltei de lá completamente diferente. E aí eu resolvi, daí fiz um planejamento de curso, de estudo, de tudo isso daí. Mas você vê, foi um passo atrás do outro. E cada ponto negativo que eu tinha, eu utilizava isso para levar para um lado positivo, entendeu, Mário? E aí, assim foi, entendeu? Então eu tive uma experiência de ir para lá, né, ficar um tempo lá, poderia ter começado a residência de novo lá, poderia ter feito tudo isso, que teve alguns colegas meus que na mesma época fizeram isso, né, fizeram residência aqui no Rafael Malgur, excepcional, amigo pessoal da Unesp Botucatu, excelente cirurgião, terminou aqui, foi fazer um Research Fellow lá, prestou todas as provas de novo, começou tudo de novo. Do zero, né? Tem que fazer tudo de novo, né? Tudo de novo. Ele é chefe de equipe, casado com uma vascular, tá super bem sucedido. Tá, o cara fez, sei lá, 11 anos de residência no total. Então, assim, é puxado, né? E eu acabei voltando e fui muito bem sucedido aqui. Então, tô muito feliz com as escolhas que eu tive, né? É isso. Eu acho que um ponto principal que você tocou é nessa questão das porradas que você tomou e dos fracassos, né? Bom, você esperava ser o preceptor da USP porque te falaram que você seria. Então, você criou aquela expectativa. Quando você tomou a porrada que você não foi, e eventualmente como existem decisões que são políticas, que são tão fora do seu controle, o que eu vejo hoje, assim, muita gente, quando toma esse tipo de porrada, fica remoendo, culpando o mundo, porque era uma decisão política e tal, que é algo que não está sob seu controle, e às vezes fica anos frustrado com aquilo e botando a culpa de tudo que aconteceu depois naquela derrota do passado. E aí está a diferença do antifrágil. Você tomou a porrada e pensou, não foi? O que eu vou fazer para melhorar, para ir além, para buscar algo a mais? E tá aí a diferença de quem tem sucesso e de quem não tem tanto sucesso. É dessa questão de tomar porrada, saber absorver aquilo ali e voltar mais forte com o aprendizado daquela porrada que você tomou.